Olha, hoje nós vamos conversar, ele veio tomar um café conosco. Ele foi o rei do voto na eleição passada. Deputado federal Marcos Polon, bom dia. Bom dia, Doutor B. Marcos, né? Obrigado, não precisa, tranquilo. Bom dia, obrigado pela gentileza. Bom dia, B. Bom dia, Índio. Bom dia, GG. Bom dia a todos os nossos ouvintes da 101.9 Difusora Pantanal. Uma alegria muito grande estar novamente aqui com você. Prazer. Eu que conversei contigo em 2017 sobre a regularização fundiária. Na época eu era presidente da Comissão de Direito Agrário e Agronegócio da OAB Mato Grosso do Sul. Que bom, que legal Eu isso, lembro. né? Você chama de Marcos ou de Polon? Polon, né? Polon? Pode ser. Eu não faço... Uma família italiana, tutti italiani. Tutti buona gente. Tutti buona gente. Aí, em Marília tem o bairro Polon, eu já te disse, né? Sim. E quem que são os Polon? A nossa família ela veio da Itália, né, na grande crise que teve lá no começo do século passado e se estabeleceu. Uma parte acabou indo para os Estados Unidos, outra, a maior parte veio para o Brasil, outra para a Argentina. É tudo a mesma árvore. Lá em Marília, na época era uma fazenda de café, eles desceram no Porto de Santos e começaram... Ali era conhecido como Alto Cafezal. Alto Cafezal, exatamente, era o nome da região ali. E era aquele trabalho análogo ao escravo, né, que as famílias italianas se submetiam. Hoje já dava cadeia. Hoje dava cadeia e expropriação da propriedade. E aí meu bisavô era famoso na região por ser o mais rápido numa linha de café com uma enxada. E acabou capinava café. Capinava, carpia linha de café. E acabou se tornando tropeiro de gado, né? Que vinha de São Paulo até o Pantanal, Mato Grosso do Sul, Maracaju, para buscar as reses, né? Buscar o gado e levar para Araçatuba, Barreto, São Paulo. Ficava um ano na estrada. E foi assim que ele conheceu o Mato Grosso do Sul. Nisso... Meu avô foi pelo mesmo caminho, meu bisavô e meu avô conseguiram adquirir algumas propriedades, trabalhar com pecuária, e foram para Dourados, meu avô, no meio da década de 70, e meu pai conheceu minha mãe lá em Dourados, e lá eles se casaram, nasci em Dourados, meus 3 irmãos também, me criei em Dourados, saí de Dourados com 19 anos, e acabei chegando em Campo Grande com em 2002, 21. E aqui eu concluí a faculdade de Direito e advogo aqui desde 2003. Ô Polon, você contava que teria essa votação extraordinária que você teve na eleição passada, ou foi uma surpresa também para você? O pessoal, quando eu comecei, eu demorei muito para lançar a minha pré-candidatura. Eu fiz um pouco mais de um mês de pré-campanha e a campanha. Uma campanha muito... sem recurso, no boca a boca. Só que quando eu resolvi lançar meu nome, eu comentava com todas as pessoas que conversavam comigo, isso você pode confirmar, conversei bastante com o Cláudio, era um que me ouvia bastante, o Cláudio da Tereza, sabe? Que eu ia fazer 100 mil votos, um pouco mais de 100 mil votos. Eu queria fazer 170, isso? Eu tinha conta. Aí que tá, o pessoal. E o pessoal falava que eu era maluco. Falava, não, esse cara é doido, esse cara é doido. Esse cara é louco. Exatamente, porque eu nunca fui candidato nem a síndico de prédio. E falei, como assim? Esse sujeito cai de paraquedas, ninguém sabe quem que é. E o maior desafio que eu tinha era fazer com que as pessoas soubessem que eu era do Mato Grosso do Sul, porque eu faço um trabalho de relevância nacional para a direita no Brasil, então todo mundo acha que eu sou ou paulista ou de Brasília, porque eu morava em Brasília, eu tenho escritório de advocacia lá. Só que a conta que eu fiz foi o seguinte, eu tenho 20 anos de advocacia no agro aqui no Mato Grosso do Sul, então eu advoguei em todos os municípios, sem exceção, que tem fórum, e todos os municípios, sem exceção, tem pelo menos um amigo, que eu fui em alguma festa de laço, alguma coisa. Aí, paralelo a isso, quando a FamaSul dava aquele curso de formação de líderes, por eu ser presidente da Comissão de Assuntos Agrários e Agronegócio, eu era um dos expositores. E a maioria dos presidentes de sindicato me conhecem daquela época. Ou são meus amigos pessoais. Eu já botei isso aí na conta também. Eu tenho um trabalho de muitos anos de igreja, de coordenador de pastoral, de trabalho assistencial, movimento de jovem, acampamento, movimento de casal e por aí vai, batismo. Então tem mais essa outra que vai para a conta também. Agregou também várias outras igrejas que me apoiaram. E por fim, eu fundei o maior movimento armamentista fora dos Estados Unidos, que se chama ProArms, né, e trabalho ele no Brasil inteiro. Nós lançamos candidatos em todos os estados do país a deputado federal.
O ProArmas elegeu 16 deputados federais. Somado a mim, hoje nós temos um grupo com 50 deputados federais diretamente ligados ao ProArmas. A gente impacta 100 e poucos deputados federais. E aí, aqui no Mato Grosso do Sul, nós temos aproximadamente 20 mil CACs, 26 mil do índice que eu vi, atualizado, dava um pouco para mais, um pouco para menos. Falei, bom, 20 mil, se cada um pedir seus 5 votos, eu vou fazer meus 100 votos. E aí E o mais engraçado é que a conta que você fez tinha fundamento. A gente de fora que não... mas quem que é esse Marcos Polon aí? Quando começou a surgir, até nós... Exatamente. Que loucura. O mais engraçado, Bê, é que quando começaram a abrir as urnas, o pessoal que estava apurando não sabia pronunciar meu nome. Então, cada apuração era um nome diferente. Eu falei, a sorte desse pessoal é que eu não usei o nome da minha mãe, que é um nome polonês, que parece uma marca de vodka. Eu nem ouso pronunciar agora de manhã aqui. Mas... É correto dizer que você integra a bancada da bala? Então, o que acontece? Explica para nós, porque quando a gente fala assim, bancada da bala, parece uma coisa assim pejorativa. É controverso isso aí, porque eu me alinho à Frente Parlamentar de Segurança Pública, eu faço parte da Comissão de Segurança Pública, eu faço parte da diretoria da Frente Parlamentar da Agropecuária, mesmo sendo de primeiro mandato, e eu respondo nessa pasta por segurança no campo, tá? Só que historicamente, esses deputados que integravam esse núcleo eram compostos por policiais e utilizaram o apelido de bancada da bala. Eu acho isso muito reducionista. Eu acredito que segurança pública vai muito além de a polícia estar armada ou não. Isso passa desde da dignidade para o policial, da reconhecimento para o policial, remuneração digna para o policial, condições de trabalho, trabalhar a prevenção, a reintegração, a punição adequada. Então, o direito punitivo, o direito penal, ele vai bem... ele é muito mais amplo e ele é bem mais relacionado com relações interpessoais do que necessariamente a bala. Mas o apelido que fala são os candidatos BBB, que foi o meu caso, né? Que é boi, bala e Bíblia. Mas é para resumir. São 7h27, eu estou aqui batendo aquele papo com o deputado federal Marcos Polon. Ô Polon, o Bolsonaro, eu sei que você tem uma ligação, né, com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Tem. Vão prender o Bolsonaro? Olha, nós temos esse receio. Você acha que pode acontecer isso? Eu tenho. Se eu dissesse que eu não tenho medo que isso aconteça, eu estaria sendo imprudente. E eu vou dizer para você... Por que pretendem a vontade de prendê-lo é translúcida? Por que tem essa vontade política, vamos dizer assim, esse desejo? Porque o Bolsonaro se mostrou um excepcional cabo eleitoral. Então, se deixar esse homem solto até o ano que vem, ele vai eleger a maioria dos prefeitos do Brasil. Isso, sim. Pelo menos de toda a parte que ficou em azul, vamos colocar assim, imagina... mais da metade das capitais que são superavitárias no Brasil, ou seja, que dão lucro, Estado não dá lucro, mas para você que está ouvindo a gente, para você entender, superavitário é que ganha mais dinheiro do que paga. A maioria das capitais que tem arrecadação maior do que gasto, com o Bolsonaro indicando os seus prefeitos. Então, eu acredito que eles vão... Ou é o cartão de vacina, agora vão ver o teste do pezinho, né? Vão ver se ele está com o exame de próstata em dia, vão ver se ele fez o exame de sangue, se ele colou no segundo ano B, quando ele estava lá atrás. Vão inventar. Porque nós abrimos mão, desde o final da década de 90, aos poucos fomos abrindo mão de um princípio básico de direito chamado devido processo legal. Ou seja, eu não posso te prender, se não tiver uma lei que determine. Sim. Eu não posso te prender se não tiver um juiz com competência para fazer isso. Eu não posso te prender se não tiver um crime a ser atribuído a você. Infelizmente, no Brasil, hoje, o crime já é relativo. Você pode ser preso por qualquer coisa, até o que não é crime. Você pode ficar preso no inquérito sem ser julgado, igual o Anderson está preso. Ninguém sabe ao certo por quê, nem até quando, porque ele não foi julgado. Então, hoje, nós vivemos alguns atos que são similares a ditaduras bem cruentas, como a Nicarágua, a Coreia do Norte, Cuba, Venezuela. Então, há o risco,
com o sentido exclusivo de tirar ele das eleições de 2024. E se isso acontecer? Se isso acontecer, eu acredito que, usando aquele jargão, né, eles vão dar um tiro no pé, porque o povo brasileiro não é mais tão fácil de manipular. Se ele ainda acredita em uma série de mentiras, ele acredita que vai ganhar picanha, acredita que vai ganhar uma cervejinha, mas eu acho que isso vai causar escândalo, porque, veja, nós tivemos só esse ano mais de uma dúzia de grandes traficantes soltos, tá? Como o André do Rap, que mandou devolver o helicóptero dele, a lancha, a mansão e tal, não sei o quê. E ai se não devolver. Ai se não devolver. E traficantes com caminhão de droga, 300 quilos, 400 quilos de cocaína, por conta de detalhes processuais que sequer existiam. Se você for levar ferro e fogo, as prisões eram válidas, mas foram soltos pelo STF. Que é celebrado nacional e internacionalmente como um tribunal garantista, e nós estamos vendo aqui 3 pessoas sendo presas ligadas ao presidente por conta de um cartão de vacina. Então qualquer pessoa, seja ela de direita ou esquerda, desde que não seja um canalha, peço desculpa de usar essa expressão aqui no programa de família, que isso? Mas a pessoa que tem um mínimo de honestidade, como você, bom dia às pessoas honestas, né? Então bom dia às pessoas honestas. Você que é minimamente honesto, tem que se escandalizar com o fato de hoje terem 3 pessoas em prisão preventiva no Brasil por causa de um cartão de vacina. Você teve com Bolsonaro depois que a Polícia Federal bateu na casa dele, agora recente? Eu tive, eu tô quase toda semana eu falo com ele. Alguém me disse o seguinte, falou, o Bolsonaro ficou tão triste com essa visita desnecessária da Polícia Federal, que a erisipela... Ele tem erisipela? Tem. Estourou Diz que a erisipela dele estourou de novo, voltou, e ele ficou tão abalado que conversa com ele, ele chora. É verdade isso? Mais ou menos. Quando para nós ele demonstra muita força, né? Porque o líder, eu achei muito bonito o seu editorial. Até falar, cuidado, vão te chamar de machista. Vão falar que você é da extrema direita, hein? Você é conservador, hein, B? Mas eu sou conservador. Que bom, fico feliz. E aí o que acontece? O pai, quando ele está em casa, ele pode estar com a geladeira vazia, ele pode estar sem um dinheiro no bolso. Eu já tive nessa situação. Sim. Todos nós tivemos. Lá no começo, né, quando não tinha um gato para puxar pelo rabo. E a gente tem a obrigação de chegar em casa com um sorriso e louvar a Deus. Exatamente. E isso dá tranquilidade para as nossas esposas, dá tranquilidade para os nossos filhos. Então, o Bolsonaro, quando ele está com a gente, ele demonstra sempre muita força. Mas você vê ali por dentro que está difícil. Eu, quando estive com ele, eu falei, presidente, eu tenho 3 pautas fundamentais para tratar com o senhor. Ele, o que é? Eu falei, bom, a primeira é o seguinte, aí ele ficou assim na defensiva, porque todo mundo vai lá para pedir, né? Sim. E eu não gosto de fazer isso, de incomodar. Tanto que se você pedir para eu ligar para ele aqui, eu não vou ligar. Eu sou um cara muito discreto. Mas eu tenho o telefone particular dele e eu liguei para ele algumas vezes. Atende. A primeira foi ele que ligou para mim. Isso, num domingo. E depois nós nos tornamos conhecidos. Bom. Ele me deu um telefone, esse é o meu de bolso. Isso. É a expressão dele. Exato, eu sou meio retrógrado, eu gosto de conversar assim. Eu tenho uma dificuldade muito grande de interagir por WhatsApp e telefone. Talvez isso me torne um pouco mais tranquilo para falar pessoalmente. Sim, assim. Eu não tenho tanto tempo. Mas enfim, cheguei para ele e falei, presidente, primeira coisa, aí ele ficou no defensivo, como é que o senhor está? Não, eu estou bem. Eu falei, não, o senhor não está bem, o senhor está com aspecto. Daí ele falou, olha, é difícil porque eu não fiz nada, é injusto. Eu falei, presidente, o senhor fez sim. Como que o senhor ousa dizer que não fez? O senhor fez, algo grave. O senhor ficou 4 anos com a torneira fechada, não roubou e não deixou roubar. Tem gente morrendo de inanição, tem todo um esquema monstruoso que vive disso aí e o senhor trancou a torneira. Essa é a vingança. Eles estão se vingando. E nós temos que estar preparados para isso. É a vingança do sistema contra alguém que é honesto. Sim. O mundo é injusto, nós temos que estar preparados para enfrentar essas injustiças. Aí eu falei, tema número 2. Mostrei como é que estava o Mato Grosso do Sul, tal, falei das coisas assim, o que eu estou fazendo, né, o meu trabalho. Eu falei, o tema número 3 mais importante é o seguinte, por exemplo, saiu a camisa nova do Palestra, e eu, como desde o meu tataravô sou palestrino, vim trazer aqui para o senhor uma camisa nova do Palestra. Mas ele não é Palestra, é? Ele é palmeirense. É palmeirense. É palmeirense de coração. Eu pensava que ele fosse corintiano, pô. Palmeirense. A conversa foi assim. Então é injusto, é duro, é difícil,
Mas a gente esperava, tanto que todo mundo que é um pouco mais próximo falou para o presidente, falou, fica aí, espere esfriar. O que acontece? Você tem hoje um governo que só faz pataquada. A imprensa passando pano todo dia. Por que vocês, da direita, acusam tanto a imprensa? Não. Eu vou encaixar. Vamos lá, vai. Você pode até falar assim, pula essa. Vocês reclamam muito da imprensa, porque a imprensa. Por que todos os males se situam, basicamente, a direita acha que o mal é a imprensa? Não. Se não tivesse a imprensa, não haveria democracia. Não, muito pelo contrário. O que acontece? Se o senhor pegar todas as minhas entrevistas e levantar o meu relacionamento com todos os jornalistas que frequentam a Câmara, sem exceção, todos vão se reportar muito bem a minha pessoa, porque a primeira coisa que eu falo é, independente de concordarmos ou não, o seu trabalho é fundamental ao exercício da democracia. Agora, existe um consórcio, tá, que envolve os maiores veículos do Brasil, e esse consórcio participou ativamente da campanha do Lula. Isso é fato, isso não é uma especulação. Isso é fato. Aliado a isso, você teve casos gravíssimos que, se você estabelecer um paralelo entre o governo Bolsonaro e o governo Lula, os níveis de abordagem são completamente diferentes. Ô, Polon, posso te dar um exemplo. Só te dar um exemplo. Bolsonaro gasta 30 mil reais com lanche com cartão corporativo. Isso aí foi o seguinte, ele chegou num lugar que tinha um monte de imigrante, estava todo mundo com fome da equipe lá do povo, estava com ele do staff, ele comprou um lanche para cada um. Sim. 30 mil reais. Fez correto. Isso, fez correto. Fez o que eu e o senhor faríamos, pessoas honestas. Agora, você vê, o Dilma vai para a Europa, gasta 95 mil de diária em uma diária. Peraí. Voltando à fita, quem que foi para a Europa? O Dilma, o Janjo, é que a gente tem que tratar carinhosamente, né? Afinal de contas, ele é o despresidente da República. Mas o que acontece? Gasta uma fortuna, isso aí corta benefício de Bolsa Família de um monte de gente, sem contar nos outros absurdos, já deu pedalada fiscal no INSS, enfim, aumenta o tributo, é uma sucessão de absurdos que eu posso enumerar aqui para você. E você não vê uma linha. Eu vivi para ver, que eu lembro aquele áudio do Instagram, meu filho, você vai ver coisa, vai ver coisa. O GG tem isso daí. O GG coleciona essas. Isso aí é espetacular. Para você ver uma economista, a Miriam Leitão, uma economista, defendendo tributação, meu amigo. O Brasil é um dos países que a gente mais paga imposto, a gente trabalha meio ano quase para pagar imposto. E aí você tem uma jornalista que se diz séria defendendo o aumento da carga tributária. Polon, pelo amor de Deus. Você que é bolsonarista, porque Bolsonaro hoje encarna a liderança da direita. Sim. Essa entrevista, ela pelo jeito não vai terminar. Eu moro aqui do lado. Você viu que 6h30 da manhã eu já estava aqui tomando café. Aonde a campanha errou, porque o Bolsonaro estava bem, de repente ele despencou, você sabe? Olha, a gente tenta intuir, né? O que acontece? Eu tenho uma característica muito marcante na minha vida, e as pessoas me respeitam por isso, que eu não especulo muito, eu falo só aquilo que eu detenho conhecimento. Então eu não vou onde meu braço não alcança. Certo. Mas o que eu intuí que poderia ter sido diferente? Eu acho que o relacionamento com os meios de comunicação poderia ter sido melhor, porque às vezes você tinha uma distorção de uma frase, como eu falei para você, se nós tivéssemos uma paridade de armas em relação aos grandes veículos de comunicação, e tanto para o lado A como para o lado B, não precisava elogiar nenhum dos dois, mas que batesse igual nos dois, eu acredito que ele teria tido uma expressividade maior nas urnas. Se alguns pontos, e aí é um erro que vai que não vai mudar nunca, é uma coisa da natureza, algumas manifestações mais intempestivas, sabe, falando quando bateu, igual naquele pinga-fogo que existia antigamente, eu acho que um político ele não pode, e isso é meu, tá? Eu como pessoa pública, eu não tenho mais o direito
de dar resposta sem pensar, porque independente do que eu fizer, isso vai ter uma repercussão positiva ou negativa. Então eu tenho que ter um posicionamento muito lúcido, muito coeso, e que tenha um direcionamento específico. Não que o Bolsonaro tenha feito algo diferente disso, não, longe de mim falar qualquer coisa dessa, mas ele tem um coração muito grande. E ele tem uma força vital muito grande. Por isso que é aquela brincadeira do imbrochável, imorrível, porque ele tem essa vitalidade. Que é uma coisa mais ou menos como o Magre dizia, né? Pois é. O Magre tinha essa... Tinha. Então, é uma presença vital muito forte. Ele é um homem muito forte, muito expressivo, de muita expressão. E foi isso que tornou ele o Bolsonaro. Porque se ele fosse sem graça igual eu sou, que eu sou um cara insosso. Você é engraçado. Você tem um humor que é próprio do italiano. O italiano é assim. Pois é, mas enfim, eu não sou tão polêmico. Eu sou um dos parlamentares menos polêmicos da casa. Eu falei para os jornalistas lá que me procuraram, eu falei, gente, eu sou muito sem graça, vocês não vão me ver falando que bandido bom é bandido morto, vocês não vão me ver polemizando algumas coisas, vocês não vão me ver xingando ninguém, minha pronúncia na tribuna é sempre muito técnica, eu tenho 20 anos de advocacia nas costas, então por isso eu não tenho essa vitalidade, essa força igual alguns colegas têm, que eu acho legal subir lá e tal, igual o Nicolas ele foi assunto por um mês na imprensa da e tal, pauta, porque ele vai, e tal. Eu tenho uma pauta muito específica, que são direitos e garantias fundamentais, então tem isso. Então eu acredito que se o presidente tivesse cuidado um pouquinho, talvez a gente tinha uma coisa, um resultado um pouco melhor, vamos dizer assim, porque nós perdemos muito daquele voto mais sensível, que é o voto da mulher, o voto do jovem, enfim, que é o voto da emoção, né? Não é o voto mais racional. Eu ouvi dizer, de lá do coração do governo, que o Bolsonaro perdeu a eleição com aquela deputada louca lá, doida lá do Rio de Janeiro, que saiu correndo atrás de São Paulo. Não, ela não é doida, São não, Paulo, Carla Zambelli. Não, mas ela fez uma cagada. Ela cometeu um equívoco grave. E o Bolsonaro estava com 29%, mas ele precisava de mais. Isso. E aquilo lá no dia seguinte ele caiu para 9%. Eu ouvi dizer que nós perdemos alguns milhões. Perdeu muito. Aquela pataquada do Roberto também foi. O Roberto dando tiro, jogando granada na Polícia Federal. Essas coisas. Bem... Bom, mas vai consertar tudo isso daí? Eu creio que sim, Olha aqui, ó. Vamos lá. Tô amando essa entrevista, virei fã desse cara, o Paulão. Não é Paulão, é Paulão. Isso é raro. Nem desci do carro para ouvir. Vou chegar atrasada no trabalho, mas tá valendo cada minuto. Beijo do gordo pra você, então. Hoje acordei 5 horas da manhã para ver começar a caminhar. Você viu que essa conversa... Sim. eu gosto dessas entrevistas improvisadas. Ninguém tratou nada, você veio. É a primeira vez que a gente se conversa pessoalmente, mas nós estamos tricotando e o interessante, Bex, é uma característica que eu tenho, toda vez que eu chego no Ordem de Imprensa, que eu falo, como é que é a pauta? Eu falo, o que você quiser. Só não me pergunta aquilo que você não quiser ouvir. Porque eu respondo. Não, mas eu gosto de ouvir tudo. A fake news, a PL da fake news, vai passar? A PL da censura não passa. Tá? Ela é extremamente grave para o Brasil. Só o fato de se cogitar a discussão dela nos moldes que ela está hoje é um assinte, é um desrespeito ao cidadão brasileiro. Por quê? E eu digo isso em relação não só ao parlamento, mas especificamente em relação à Câmara. Como nós vivemos num sistema bipartite de legislativo, tem bicameral, nós temos a Casa Alta, o Senado, e temos a Casa Baixa, a Câmara dos Deputados. O Senado são 3 por estados, representam os estados, e a Câmara representa o povo, tá? Então, olha como é emblemático isso. A Casa do Povo, efetivamente, é a Câmara dos Deputados. Tá? Os representantes do povo estão discutindo hoje limites a direitos e garantias fundamentais de primeira geração
que são aqueles direitos do artigo 5º da Constituição brasileira, que são aqueles direitos que escoram, que limitam o poder de Estado da primeira onda do constitucionalismo, ou seja, aquilo que nos impede de tornar escravo de um rei, de um imperador, ou de um supremo Deus, ou qualquer outra coisa assim, Deus com D minúscula, que evidentemente, são esses direitos do artigo 5º. A Casa do Povo, vou repetir, está discutindo limitar os direitos do povo e dar mais poder ao Estado. Só isso já é abjeto. Só isso já é gravíssimo. Você limitar um direito fundamental, individual dos seus cidadãos. Se tiver, não por acaso, esse PL teve origem no Senado, na Casa Alta, que representa os estados, e foi aprovado lá, agora está sendo discutido, com muitas aspas, né, na Câmara Federal, só que discutido você não tem sequer acesso ao texto, então é uma discussão bem peculiar. Ô Polon, hoje de manhã eu estava vendo lá a coroação do rei aí, de repente, a igreja anglicana, né? Você viu? Coroando eu perdi o rei Charles. E aí... A gente estava preocupado, né? Que mundo a gente ia deixar para a rainha, né? Exatamente. Aí eles dizem assim, Deus salve o rei. Olha a pretensão. O povo repete isso e quando você ama a liberdade, você vê que a colocação do Deus salve o rei é errada. Tinha que ser o rei salve Deus, não é? Deus salve o rei. Olha que é a monarquia acima do poder teológico representativo de um Deus único. Eu achei assim absurdo. Eu vou meditar sobre isso, né? Por favor. Meditar sobre isso. Polon, eu ficaria conversando com você o programa inteiro. E vou te convidar para voltar aqui, porque eu fiquei sabendo que você, inclusive, deve ser candidato a prefeito de Campo Grande. É verdade ou é mentira? Só olha, bem rapidinho. Assim. 30 segundos. O Executivo não é um projeto pessoal. Minha candidatura a deputado federal não foi um projeto meu. Mas se o cavalo passar arriada? Mais do que isso. Se eu receber do meu grupo o ônus de enfrentar isso aí, eu não sou de fugir de briga. Porque então, você também não perde nada. Você tem já o teu lugar, você vai licenciar. Mas a minha conta é um pouco diferente. Eu sempre os analistas políticos que eu converso, e você é um grande analista político conhecido no Estado. Não, eu não entendo de política. Não, a César do que é de César. Você é um grande analista político. Eu falei isso para a Tereza Cristina, ela falou assim, olha só. Olha o que ele me disse, que não entende de fato eu não entendo de política. Então, eu estou com medo de quem entende. Se esse aqui é o que não entende. Mas só para fechar, eu penso assim, eu tenho uma obrigação das pessoas que confiaram em mim para exercer o Legislativo Federal. E essa obrigação transcende o Estado. Eu tenho um trabalho todo nacional. Mas hoje eu já construí uma base em Brasília que praticamente roda sozinho, é claro. É diferente quando é você que faz, é artesanal, mas hoje nós já temos uma estrutura que é capaz de dar essa resposta. Se, para o bem dessa construção, que vai muito além de não perder nada politicamente, você construir um Estado pujante, uma direita pujante através disso e uma capital que tem condições, sim, de se autossustentar, ser autossustentável, sim. Se for o direcionamento, eu não sou de fugir de enfrentamentos, mas é aquela história. Diferente de alguns players políticos que falam, vou conversar com Deus para ver o que ele me fala, eu trabalho diferente. Eu sempre, quando eu tenho qualquer coisa, eu rezo para que Deus não permita que entre no meu coração a vaidade ou a vontade pessoal de ter ou ser qualquer coisa, estar em qualquer lugar. Então, a minha candidatura demorou tanto para eu lançar para deputado federal, porque eu fiquei 1 ano colocando objeção de todos os tipos e todas as ordens que você podia imaginar. Desde minha mulher não deixa, até, não posso porque não estou, neste momento, morando no Mato Grosso do Sul, e tudo isso caiu por terra. A mesma coisa, se a prefeitura for algo irresistível, irrefutável, não por minha vontade, mas por vontade das pessoas que me apoiam, do povo de Campo Grande, de pessoas que são referência no Estado, isso é importante conversar com todos os players, eu ainda tenho que começar a fazer essa conversa, de pessoas como você, que é uma pessoa que é importante nesse tabuleiro, aí, se for imposto a mim como um encargo,
eu aceito o encargo de bom grado e combaterei o bom combate, porque a vitória pertence sempre a Deus. Sim. A nós compete exclusivamente o bom combate. Obrigado. Eu que agradeço, B. Feliz em estar aqui com você. Sempre que puder e me convidar, eu sou seu vizinho. Por favor. Dá pra eu vir a pé pra cá. Vizinho, pô. Eu cheguei aqui às 6h30 da manhã. Que ótimo. Chegou cedo, né? Bom.